Bom dia, boa tarde. Estamos aqui novamente para ministrar a nossa segunda aula de História, certo? Capítulo 6, tema a peste, a fome e a guerra. Lembrando que deixei para vocês as atividades da página 103, a página 106 e também uma atividade com 11 exercícios, né? Atividades extras. Espero que vocês realmente conseguiram desenvolvê-las, tá? Então, vamos lá. Abre o livro de vocês na página 103. Eu tenho certeza que alguns alunos já conseguiram responder em sala comigo, mas aqueles que faltaram, que foram a maioria, que não foram nos últimos dias de aula, foi quarta e terça-feira, né? Vamos terminar esse capítulo, terminando essa correção aí para podermos entrarmos no próximo capítulo, tá? Então, a questão de número 1, temos a seguinte pergunta. Por que podemos afirmar que a crise do século XIV foi um momento de transição, ou seja, foi um momento de mudança? Sim, a crise do século XIV, ela foi um período de transição, por quê? Porque ocorreu diversos fatores, como fome, a desnutrição, a guerra, né, a epidemia, mudanças econômicas, que tudo isso acabou acarretando mudanças em vários setores da sociedade europeia, ok? Vamos lá para número 2. A número 2, que está na página 104, diz assim: analise o mapa e o texto a seguir. Vocês estão vendo aí, temos um mapa que fala sobre a difusão da peste negra, né? Na Europa, vindo da Ásia. Temos embaixo um enunciado, também não vou estar lendo, mas vocês podem lerem aí. E em seguida vem a pergunta que diz assim: a análise do mapa com o texto permite associar a rápida propagação da peste negra na Baixa Idade Média Europeia a fatores como. Aí nós temos 5 alternativas. A alternativa correta é a letra D, que diz assim: a intensificação das transações econômicas entre o Ocidente europeu em pleno renascimento comercial urbano e o Oriente através das cidades italianas e de Constantinopla. Então, isso aqui é mais uma vez confirmando que o renascimento comercial, ele foi um dos fatores que contribuiu muito, né, para essa disseminação aí da peste negra. Todas aquelas mercadorias que vinham pelo mar Mediterrâneo, trazidas e de repente distribuídas pela Europa, ajudou a proliferar aí essa epidemia. Vamos lá para a questão de número 3, que está na página 104. Diz assim: com o crescimento comercial na Baixa Idade Média, a Europa, ela atravessou períodos de pânico coletivos, provocados por manifestações endêmicas ou epidêmicas da peste bubônica e de outras doenças, como o tifo, a varíola, a gripe pulmonar e a desinteria. A disseminação de várias dessas doenças era facilitada, entre outros motivos, pela... Aí temos 5 alternativas. A alternativa correta é a letra A, que diz pela condição precária de higiene enfrentada principalmente pelos habitantes da cidade. Então, a falta de higiene, a falta de saneamento, né, levaram o surgimento e a disseminação aí de diversas doenças para a Europa. A número 4, vocês vão observar também uma outra imagem. E nessa outra imagem, vocês irão analisar e responder quais foram os principais descontentamentos servis que motivaram as revoltas do século XIV. Descontentamento servis, nós estamos falando aí ainda dos servos, né, que viviam, que dependiam aí dos senhores feudais. Por mais que nós estávamos caminhando para o fim do feudalismo, início da Idade Moderna aí, mas ainda existia alguns servos presos, né, aos senhores feudais. E aqui nessa questão
vamos estar falando sobre o descontentamento deles nesse momento da história. Como vocês bem viram, eles já não aceitavam tudo, né, que o senhor feudal colocavam para eles. Eles estavam vivendo um momento de epidemia, de guerra, de fome. Então, diante de toda essa situação, podemos relacionar aí como motivos que contribuíram para essa revolta dos servos, tá? Eles estavam descontentes com a fome, com as constantes guerras, com as doenças que estavam no auge nesse momento da história, o aumento de impostos. Diante de toda essa situação, ainda os impostos continuavam altos, nada de diminuir para eles, né? Então, tudo isso contribuiu para que eles fizessem uma revolta contra os nobres. Vamos lá para a questão de número 5. A questão de número 5, falando sobre a peste negra, diz assim: a peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Então, nós temos aqui esse texto, e aí a pergunta é: o testemunho de Agnolo, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante a parte do século XIX, sugere o quê? Letra A, ou a letra B, ou a letra C, D ou E? É a questão, é a letra A, que diz assim: sugere que o flagelo da peste negra, ela foi associada ao fim dos tempos, ok? Então, muitas pessoas nesse momento aí da peste negra, eles vão estar relacionando esse momento difícil da Europa como se fosse um fim do mundo, né? Como se já tivesse todo o apocalipse acontecendo naquele momento, né? Vamos lá para a questão de número 6. A questão de número 6 é uma atividade que fala sobre um mapa conceitual. O mapa conceitual, várias vezes, em vários momentos, que nós já tivemos outras atividades baseadas nesse termo aqui, eu expliquei para vocês, inclusive já fizemos até uma atividade em sala, né? E sempre eu peço para vocês que estarem observando aquela primeira atividade sobre o mapa conceitual. O mapa conceitual, nós temos aqui várias palavrinhas soltas que é para vocês montarem de acordo com o contexto que nós estudamos, na sequência, né? E não só colocar as palavrinhas uma abaixo da outra, mas sim também colocar um conceito, ligar um conceito a cada uma dessas palavrinhas, para poder dar sentido ao que vocês estão querendo transmitir aí, certo? Então ela não tem mistério, cada um tem uma sua forma própria de fazer. Ela não é feita de forma de texto, um embaixo do outro. São palavrinhas, são balãozinhos, né? Você vai colocar lá essas palavrinhas soltas de forma ordenada, né, conforme o contexto do próprio capítulo, e ali você vai me ligar um conceito a cada palavrinha, tá? E com certeza, eu tenho certeza que vocês aí sabem fazer, porque já fizemos essa atividade em sala. Cada um vai estar realizando. Eu não vou estar colocando aqui essa atividade feita, prontinha, porque ela é uma atividade que ela é individual. Cada aluno tem que desenvolver a sua. Quando nós retornarmos em sala, né, que eu estarei olhando as atividades, dando visto para vocês ganharem a sua notinha de P3, aí com certeza a gente vai estar observando aí quem fez realmente, quem pelo menos tentou fazer, tá? Bom, vamos lá para a correção das atividades extras que foi passada para vocês. A questão de número 1 fala sobre o renascimento comercial. E vocês têm aí um texto para vocês lerem, tá? E depois chegarem à seguinte
Conclusão. O autor do século VIII apresenta uma relação entre qual das opções? Letra A, B, C ou D? É a letra A, que diz, chegou, o autor do século VIII apresenta uma relação entre crise do sistema feudal e o crescimento das cidades. Questão de número 2, vai falar sobre o renascimento urbano. O renascimento urbano, vocês têm novamente aí um enunciado que é necessário lerem para poder encontrar a resposta correta. Depois que vocês lerem esse enunciado, a pergunta é a seguinte: a escolha de uma localização estratégica para o desenvolvimento dos burgos foi importante, pois garantia. A resposta correta é a letra A, pois garantia proteção contra saqueadores. Vamos lá para a questão de número 3, que vai falar sobre o renascimento urbano. Vocês têm novamente aí um enunciado para vocês lerem, refletirem e depois responderem. O texto afirma que o renascimento urbano resultou na opção de letra D, mudança na estrutura social, tá? Conforme está aparecendo aqui para vocês. Questão de número 4, que vai falar sobre as rotas comerciais no fim da Idade Média. Tem aí, vocês aí, um texto que fala sobre a Liga Hanseática, né? E aí vocês responderem. Vamos lá para o que o texto diz. A Liga Hanseática é uma confederação permanente de cidades, vilas e comunidades para assegurar o desenvolvimento favorável e o sucesso do tráfico em terra e no mar, realizar uma defesa eficaz contra piratas, bandidos e outros salteadores de terra e de mar, a fim de impedir que pelas suas ciladas os mercadores se vejam despojados de bens e proveitos. Explique a relação entre o crescimento das cidades e a Liga Hanseática. A resposta correta aí, que se explica essa relação, é que os mercadores das ligas hanseáticas, eles se organizavam em corporações atuando na organização das feiras que aconteciam nas cidades. A associação dos comerciantes, ela garantia bons preços e facilitava aí a circulação dos produtos, abastecendo comércios das cidades. Então, a resposta correta, conforme está mostrando aqui ao lado, é esta. Questão de número 5, que vai falar sobre as rotas comerciais no fim da Idade Média. Nós temos aí a Itália e os Países Baixos, onde a expansão comercial se manifestou primeiramente, são precisamente os países em que a vida urbana começou e onde se afirmou mais rapidamente e mais vigorosamente. É fácil notar que, gradualmente, ao progresso do comércio, as atividades se multiplicam, aparecem ao longo de todas as vias naturais por onde ela se difunde. Pergunta: qual o papel das rotas comerciais no mar Mediterrâneo e no desenvolvimento das cidades italianas? A resposta está sendo colocada aqui para vocês. Então, o papel das rotas comerciais é que a reabertura das rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, ela foi de suma importância para o desenvolvimento das cidades italianas, que foram a porta de entrada, né, para todos os produtos que vinham aí do Oriente, do Oriente para o continente europeu. E o crescimento da demanda de produtos vindo de outros lugares do Oriente acabou fortalecendo a burguesia mercantil italiana. Agora vamos para a questão de número 1, relacionada à peste, à fome e à guerra, que é o capítulo 6, que vai falar sobre a crise do feudalismo, tá? O finalzinho do período feudal.
Então, nós temos aqui a longa crise da economia e da sociedade europeia durante o século XIX e XV marcou as dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média. Identifique as razões da crise de produção feudal no final da Idade Média. A crise da produção feudal no final da Idade Média, ela está relacionada ao crescimento populacional, que levou uma crise de abastecimento. Para atender toda a demanda de muitas pessoas, né? Então a gente vai observar que muitas florestas, elas foram derrubadas e a consequências foi alterações climáticas, né? Que acabou aprofundando ainda mais as crises de abastecimento. Questão de número 2, que vai falar sobre a crise também do feudalismo. Então, nós temos a seguinte pergunta. O quadro demonstra que a nascente burguesia do século XIV passou a ser retratado em obras de arte, um privilégio exclusivo dos grupos sociais de maior poder e prestígio. Justifique a afirmação associando a formação da burguesia e a crise do feudalismo. Então, a resposta correta é o seguinte: uma das características do declínio do sistema feudal é a falência da autossuficiência dos feudos, gerando um grande mercado consumidor, que por sua vez passou a ser atendido através do comércio. Os comerciantes, por sua vez, formaram um grupo social que ultrapassou os limites das relações feudais e que foi responsável pelo desenvolvimento comercial no fim da Idade Média. A importância e prestígio da burguesia pode ser observada na retratação desse grupo social em obras de artes, algo que até então antes era restrito aos nobres durante o período medieval. 3, né, que fala sobre a peste negra e suas consequências. Temos aí um texto que é para vocês estarem lendo para poderem responder a pergunta. Então, depois que vocês fazerem essa leitura, vocês irão responder a pergunta: por que a epidemia da peste bubônica, conhecida como a peste negra, foi considerada um grande personagem da história? A resposta correta, conforme está passando aqui para vocês, é porque ela foi real. Ela trouxe medo, morte, desespero, mudou a história, o modo de viver, de pensar das pessoas. Teve um grande alcance de vítimas, sem distinção de credo, raça ou posição social, ok? Questão de número 4. A peste negra e suas consequências. Então, vocês têm aí para vocês observarem uma imagem e responderem. A pintura retrata a epidemia da peste bubônica caracterizada pela... Qual das opções? A opção de letra C. A ideia de que a enfermidade era um castigo divino. Questão 5. Diz assim, fala sobre a crise ambiental no fim da Idade Média. Vocês têm aí um texto. E desse texto vocês têm que responder. O crescimento populacional e o aumento das áreas de cultivo contribuíram para... Qual das opções? É a letra C. Contribuíram para a decadência do modo de produção feudal. Questão de número 6, a última atividade. Ideias gerais sobre a Guerra dos 100 Anos. A pergunta é, leia o texto a seguir. Eu vou ler porque ele é bem pequenininho. A explosão dos violentos conflitos internos no seio da alta nobreza sobre o frágil domínio dos Valois levaria, enfim, ao ataque dos anglos-bolonheses à monarquia francesa do início do século XV. Pergunta: o fato histórico apresentado pelo texto ficou conhecido como... Qual das opções? A. Cruzadas
B. Liga Hanseática. C. Invasões bárbaras. E. Revoltas camponeses. Ou D. Guerra dos 100 anos. Essa pergunta ela está bem fácil e bem óbvia, né? Então é a letra D, que diz a Guerra dos 100 anos. Então vocês aqui também estão acompanhando, pelo que está passando aqui no quadro, todas essas respostas. Eu gostaria que vocês realmente respondessem, tá? Tenho certeza que a maioria aí tentou fazer, porque isso aí vai contribuir muito para o aprendizado de vocês, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser a tarefinha que eu estarei deixando para vocês desenvolverem e tornar aí o aprendizado mais fácil? Então, a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem tarefa será resumo do capítulo 7, que fala sobre o renascimento cultural. Todo mundo produzindo aí um resumo bonito no caderno de vocês, a cada subtítulo. Não é extenso esse capítulo, mas é necessário, tá? É necessário que vocês façam. Vocês têm tempo aí de sobra para assimilar melhor o conteúdo que está sendo ministrado. E aí, vocês fazendo esse resumo, na próxima aula estaremos trabalhando esse tema e já trabalhando também com vocês algumas atividades aí do capítulo 7, ok? Então, fica aqui a nossa aula de número 2, esperando revê-los aí em breve, na aula 3. Tenham todos uma boa tarde, ou uma boa manhã, ou uma boa noite, eu não sei o horário que vocês irão assistir essa videoaula, né? E torcendo para que logo, logo a gente possa rever, né? Que não sei não, só Deus sabe todas as coisas. Um beijo para vocês.